padrões mentais destrutivos. Existem padrões mentais construtivos, mas existem padrões mentais destrutivos. E como é que são adquiridos esses padrões? Desde o nascimento, desde a concepção, né? Vai acontecendo aí estas informações que a mente humana vai absorvendo, e todas estas informações elas vão, principalmente aquelas repetidas, elas vão tornando-se um padrão mental que vão moldando a vida das pessoas na adolescência, na infância, na adolescência, na vida adulta. Estes padrões podem ser destrutivos ou podem ser positivos, que acabam afetando no comportamento das pessoas, em suas reações diante de situações que disparam o gatilho daqueles padrões que foram formados aí ao longo da vida, né? Também na vida adulta nós podemos absorver, adquirir padrões também construtivos ou destrutivos. Pegando uma carona aqui daquilo que nós temos compartilhado sobre corpo, alma e espírito, nós estamos falando aí exclusivamente sobre esta parte que está na nossa alma, chamado mente. Desde que a nossa mente é formada, ela vai absorvendo acontecimentos, ambientes, palavras, maneira de comunicação das pessoas conosco. Ela vai formando padrões. A mente humana, ela funciona por padrões. É a mesma coisa da inteligência artificial, né? Que nós estamos aí já bem familiarizados, né? Os criadores desse mecanismo, dessa inteligência, fizeram de uma maneira que ela lê padrões. Vai se repetindo informações. Ela vai absorvendo padrões. Ela vai lendo esses padrões e isso é que vai fazendo com que a mente ela transmita para os sentimentos, para as vontades, para as emoções e para o corpo aquilo que ela quer que ele faça, caminhos que ela quer que ele tome, o corpo, as emoções, a vida humana, né? Esses padrões são formados por ambientes, por palavras, por acontecimentos repetitivos. Então a mente vai entendendo que é daquela maneira que as coisas funcionam. Esses padrões vão nortear a vida da pessoa depois de adulta. Se forem destrutivos, então nós teremos um adulto cheio de problemas emocionais que o afetam e o tornam infelizes, tristes, desesperançosos, incrédulos, medrosos, doentios, com uma mentalidade fixa, fechados. Você já ouviu, acho que já ouviu, né, essa expressão, fulano é cabeçudo, ou seja, não adianta falar nada para ele porque ele não absorve, ele não obedece, ele não ouve. Dependendo se o ambiente foi muito negativo, a mente vai criar padrões para proteger, se autoproteger. Se o ambiente foi muito tóxico, se a criança foi muito maltratada, e o maltrato não é só no aspecto físico, tá? Mas se ela foi maltratada psicologicamente, ela foi surrada, não com chicotes feitos de couro ou de qualquer outro material, mas o chicote foi feito de palavras,
Então, a sua mente vai criar padrões para que isso não se repita, que ela não sofra. E cada vez que a mente ouvir as mesmas palavras, os mesmos tipos de tratamentos que a fizeram sofrer na infância, na adolescência, na vida adulta ela foi exposta ao sofrimento por algum tempo, onde houve a absorção desse entendimento de que aquilo faz sofrer, então a mente automaticamente vai criar mecanismos de fuga para proteger do sofrimento. É interessante observar algumas coisas, alguns sinais. Por exemplo, vocês já devem conhecer pessoas muito tímidas. A timidez, ela é um padrão ou a reação da mente, um padrão de proteção, porque essa criança ou esse adolescente ou esse adulto foi exposto, talvez em público, e ela passou muita vergonha, muito medo ou muita humilhação em público. Quando a criança, o adolescente ou mesmo adulto é exposto à humilhação em público por muito tempo, então a mente trata de criar esses padrões para protegê-la, para que ela não passe por aquilo novamente. Então a timidez, por exemplo, talvez as pessoas sejam tímidas e elas não entendam por quê. É por isso, a timidez nada mais é do que a mente dizendo para as tuas emoções, para os teus sentimentos, dizendo para você: não se exponha, que você vai ser envergonhado. Não se exponha, que você vai sofrer. Com o objetivo de te proteger, vai gerar esses mecanismos e usar até o corpo para que você sinta, às vezes, até um amolecimento dos teus membros, por exemplo, das tuas pernas, para que você não levante e vá lá na frente quando é dada uma oportunidade, por exemplo, para você se expor publicamente. Né? Exemplo, fulano vem aqui à frente contar algo, né? Então a mente já diz: não, pelo amor de você mesmo, não vai lá. Você não pode ir. E aí a mente diz para as tuas pernas: não. Os músculos das tuas pernas, né? Não, você não vai levantar. Né? Fique fraco agora, você não levanta. As pernas começam a tremer, né? Vem reações. E há pessoas que têm vários tipos de... Aqueles que têm calafrio, que começam a suar, outros sentem dor de barriga, e outros gaguejam, né? Porque tudo isso, a reação da mente, tá? Para te proteger, porque na tua infância foi assim, ou na escola foi assim, sempre foi assim. Cada vez que você ia falar, cada vez que você ia à frente do público, cada vez que você ia expor um trabalho, né, a professora ridicularizava, os amiguinhos ridicularizavam, você sentiu muita vergonha, então você ficou tímido, porque se gerou um padrão. O padrão é o seguinte: se você for colocado diante do público, diante de pessoas, diante da plateia, diante de
onde tiver mais de pessoas, ou tiver que falar algo, haverá um sofrimento em tuas emoções, você vai sofrer. Então, a mente fica esperta. Ela é como esse guardião das tuas emoções, para que você não se exponha e venha a sofrer. Tem outros exemplos. Pessoas muito prepotentes, orgulhosas, são os famosos nariz empinado, né? Aquilo ali, gente, é o reflexo de uma criança que está acuada. E aí a mente dela elaborou esse padrão. É esta proteção que a mente, esse gatilho de proteção que a mente dispara para protegê-la de algo. Talvez ela sofreu, então a mente diz para ela: você tem que ser duro, você não pode ceder, você tem que ser assim, você tem que já impor a tua autoridade para que as pessoas não te façam de bobo, não passem sobre você, não te prejudiquem, porque você sofreu. Então, todo sofrimento nas emoções do ser humano gera padrões. E esses padrões são gatilhos que são acionados cada vez que a pessoa estiver num ambiente que se assemelha àquele que ela sofreu, ou diante de palavras muito fortes. A mente cria esses padrões para defendê-la. Tem outras situações. Esses dias estava contando a história de um menino, né, que ele, se você der uma ordem a ele, ele se perde. Ele não consegue. Deu uma ordem e ele sai do normal. E ele esquece uma ordem que você dê a ele. Uma ordem no sentido assim, faça isso, pegue aquilo. Aí ele está indo lá para pegar aquilo, na metade ele esquece. Por quê? A mente gerou um gatilho de esquecimento, porque na infância ele fazia as coisas. Se ele fazia, ele era criticado por não fazer bem. Se ele não fazia, recebia umas pauladas de palavras. Os pais eram muito tóxicos. Então, mesmo que ele fizesse, ele nunca fazia de acordo com o padrão de exigência dos pais. E quando os pais iam olhar o que ele fez, você fez, mas fez errado aqui. Então agora ele virou um adulto. E cada vez que ele recebe uma ordem, ele detesta a ordem. Cada vez que recebe uma ordem, ele se perde. Você já viu pessoas, né, que as pessoas dizem assim, fulano, você não pode dar mais de 2 ordens para ele, né? Se você falar, vá lá, pegue isso, passe lá, pegue aquilo. E quando ele sai para fazer, faz a primeira e esqueceu já o que coisa, porque na infância, então, ou adolescência, quando ele ia fazer algo, ele era criticado. Não houve aceitação do seu serviço. Outra situação de pessoas, às vezes, que são muito desmanzeladas, essa é a palavra, né? Muito sujas. Elas não gostam de limpeza. Então, às vezes, as pessoas criticam, chamam essas pessoas de relaxadas, de porcas, né? Usam aí vários adjetivos, mas na verdade ela não é assim porque ela quer ser,
mas porque desde a infância, por seus pais, sua mãe ser muito limpa, ter um padrão de limpeza muito alto, então, claro, a criança ia limpar, não limpava bem, né? E aí recebia o chicote das palavras, de depreciação. Então, como tornou-se esse adulto? Tornou-se um adulto com um padrão de defesa, onde ele deixa as coisas até o último, porque ir limpar reflete o ambiente que ele viveu, e limpar as coisas reflete os dias da sua infância que ele apanhava por não limpar bem as coisas. E conversando com um homem que ele tem muita dificuldade de ser mandado, de cumprir tarefas. Ele protela o máximo, né? Porque ele teve 2 tarefas traumáticas na sua infância. Ele era do sítio e o seu irmão pediu para que ele ficasse, viajou com ele e pediu para ele ficar cuidando da canoa em uma outra, na cidade. E que o irmão ia ter um compromisso e logo voltaria. Mas essa criança só tinha 6 anos de idade. E o irmão foi e não deu importância pro horário e acabou, tipo assim, desde a tarde que chegaram, já era quase meia-noite, o irmão não chegava. Agora imagine, sem WhatsApp, né? Sem celular, sem saber onde o irmão foi, sem saber o que fazer. Acabou que a tarefa dele era não deixar a canoa, a maré vazar, né, e a canoa ficar no seco ali, encalhar, né, como se diz aí no sítio. E o que aconteceu? Já era quase meia-noite e aquela criança começou a se angustiar tanto e a se desesperar tanto que ela não tinha condições nem de cuidar ali para que a canoa o barco deles ali não ficasse encalhado, né? E a maré secou e ele ficou lá no meio da lama e o irmão não voltava e ele não sabia o que fazer, tinha medo de sair, que se ele saísse o irmão chegasse, como é que ficaria? Aí vem o medo também dele não ter cumprido a tarefa de maneira à altura do que o irmão exigiu e deixou a canoa encalhar. E eu sei que lá quase depois da meia-noite, então o irmão chega e é claro que deu uma bronca, né? E então ele viveu muitas experiências assim. E aí o que acontece? Quando alguém lhe dá uma tarefa, a sua mente já o bloqueia, porque a mente já criou um padrão. Ela diz: não, não vai. Se você for, vai dar ruim. Vocês entendem porque tem muito adultos, por exemplo, que às vezes lhes é oferecido um cargo a mais na sua empresa, aparece uma oportunidade de negócio e a mente diz para ele: não, não vai não. Não vai porque vai dar ruim. Talvez lá na infância, lá na adolescência, ele sofreu porque foi lhe dado uma oportunidade, uma tarefa, uma missão, e ele não, talvez por N circunstâncias, que culpa essa criança teve desse irmão demorar esse ponto, esse tanto, né? Desde o final da tarde até quase meia-noite ou passado da meia-noite. Então assim, esse adulto hoje, ele prefere ser um serviçal. Você sabe as pessoas que não gostam de desafios?
que elas preferem o anonimato, mas não o anonimato no sentido de, não, eu vou fazer algo aqui, mas não quero aparecer. Não é esse anonimato. Esse anonimato, beleza. Tem pessoas que dizem, não, eu quero fazer minhas tarefas aqui, mas eu não quero estar na linha de frente ou coisa, mas conta comigo, eu estou aqui, né? Não é disso que eu estou falando. Mas aquelas pessoas que preferem o anonimato do tipo, por exemplo, há pessoas que vão ser serviçais a vida toda. Numa empresa, por exemplo, elas vão ficar num pátio, varrendo, elas vão ficar ali na limpeza o resto da vida. Não há nada de errado você ser um ajudante, profissão digna como todas. Porém, você é o que ganha menos valorizado, é o que menos usufrui da vida que Deus deu, conforto para a família, pelo salário que uma pessoa, um serviçal, ganha. E ela prefere ficar ali. Se você falar para ela, ela diz, não, aqui tá bom, tá tranquilo aqui, eu cumpri minhas 8 horas, né? Vou embora, eu não tenho que me incomodar. Mas, quando você conhece a Bíblia, Deus não criou o homem para ser subjugado. Ele criou o homem para dominar, para estar por cima. A Bíblia diz, Deuteronômio 28. Leia esse texto e você vai ver que às vezes a tua desculpa para você não aumentar o teu padrão de vida, ganhar mais recursos financeiros, é uma desculpa da tua mente e não é uma verdade bíblica. Está lá em Gênesis, né? Gênesis 1, quando Deus criou o homem, ele disse, domine, governe sobre todos os animais do campo, tal, encha a terra, sujeite a terra, estejam na liderança. Lá em Deuteronômio ele diz que ele quer nos colocar por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não por baixo. Então não é bíblico a pessoa se acomodar, não é bíblico. Você pode dizer assim, não, é que eu sou assim, eu sou humilde. Não, você não é humilde. A tua mente te aprisionou num padrão aí para evitar que você sofra. Porque talvez quando você quis sonhar alto, voar alto, alguém foi e cortou a tua asa. Pastor, mas eu não lembro disso. Mas eu estava ouvindo alguém dizer o seguinte, puxa, eu chegava tão feliz quando passava no centro da cidade e olhava para uma vitrine e dizia para minha mãe, puxa, eu queria ter um desse aí. E a minha mãe dizia, isso aí não é pro teu bico. Significa que você não é merecedor disso. E aí, talvez você nem fale mais de conquistas em área material. Vamos trazer a área material aqui, né? Talvez você não seja muito de falar em conquista e nem queira, né? Talvez você diga assim, não, conquistas materiais traz muito preocupação. Olha o meu patrão, vive estressado, vive preocupado, vive doente. Mas ele vive assim porque a mente dele tem outros padrões que já não são esses que você tem, né? Isso aí, gente, não é humildade, tá? Isso aí são prisões que são padrões. Padrões e prisões são a mesma coisa. E foi disso que Jesus veio nos libertar.
E é sobre isso que Paulo está falando lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que acontece? Às vezes a pessoa vai para a igreja, vai para Jesus, mas continua com os seus padrões mentais ou prisões mentais. Por quê? Já conversamos sobre isso, né? Questão do livre-arbítrio, essas coisas todas. Você é livre para pensar do jeito que você quiser. Deus aí não vai interferir. A responsabilidade dentro da tua cachola de administrar a vida que Deus te deu é tua, ok? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolham hoje. Lembram de Josué? No livro de Josué é isso. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, né? Lá no Monte Gerizim. Escolham. Josué chegou e disse para o povo: pessoal, escolham. Se vocês querem servir os deuses do Egito, de Canaã, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Depois que nós nos convertemos, pastor, como é que fica? Nós mudamos, sim, no nosso espírito. Estamos livres. E por esta libertação no nosso espírito é possível que nós nos alinhemos à vontade de Deus, rompamos esses padrões e vivamos a vontade de Deus para a nossa vida, que é o quê? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não existe maldade, não existe sofrimento, não existe deserto, não existe angústia, não existe dor. Deixo-vos a minha paz. Paz, shalom, no grego, que significa bem-estar, prosperidade física, financeira, emocional, espiritual. É isso que engloba tudo isso, a palavra shalom. Ele disse: eu deixo a minha shalom, a minha paz vos dou. O nosso espírito está livre para vivermos a vida de Jesus, a saúde de Jesus, a saúde emocional de Jesus, a mentalidade de Jesus, as vontades de Jesus, as emoções de Jesus, da mesma maneira que ele viveu, né? Então não é, eu sou assim. Não, você não é assim. Eu sou assim tímido. Quem te falou? Jesus não é. Jesus foi tímido? Eu sou assim medroso. Não, Jesus não foi medroso, foi? Não. Eu sou assim meio incrédulo mesmo, eu não... Não. Jesus foi incrédulo? Não. Eu sou assim. Não, você não é assim. No teu espírito você é igual a Jesus. O que acontece? Existem padrões que estão na mente, tá? E aí eu estou falando aí sobre a timidez, as palavras negativas, as repreensões na infância. E aí, gente, o que acontece? Quando você começa a entender quem você é, e você começa a se autoconhecer, epa, esse que eu sou foi formado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo ambiente que eu vivi. E a ciência diz, né, que nós carregamos no DNA algumas coisas dos nossos antepassados ainda, que acabam passando aí para nós. Às vezes nem porque nós temos, mas é porque falaram. E você é o que você pensa. Está escrito. Na alma, nós somos o que pensamos. Se nós deixarmos que os padrões que predominem, nós vamos colher o fruto dos padrões ali que estão na nossa mente. Está tudo dentro.
Às vezes é um padrão mental. Tudo, gente, tudo na nossa vida flui de dois lugares. Ou da nossa alma, ou do nosso espírito. Padrões mentais estão na alma, estão na mente, porque a mente faz parte da alma. Tem uma esperança, porque nós não somos alma, nós somos espírito, nós somos este espírito de Cristo, porque Cristo habita no nosso espírito. Há um momento na vida da gente que a gente tem que olhar para nossa alma, identificar essas situações e dizer: chega, basta, não vivo mais eu, alma, velha natureza, carne, mas Cristo vive em mim. E dar um basta para esses padrões. Jesus é a nossa solução. Jesus é a solução para o ser humano. A Bíblia diz que ele é o nosso Salvador. Hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador. Pessoal, a cura das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos padrões mentais, a nossa cura, a nossa restauração como seres humanos feitos à semelhança de Deus, está em Cristo Jesus. Glória a Deus, até me arrepia. Glória a Deus está nele. E eu não estou falando por ler em livros, tá? Eu estou falando com autoridade, porque eu passei por essas coisas. Eu sei o que é uma depressão profunda, crises de ansiedade, síndrome do pânico, padrões mentais. Por muitos anos da minha vida eu fui atado por padrões que me levavam a ser infeliz. Por quê? Porque eu não me conhecia. E quando eu passei por tudo isso, quem me tirou de lá, dessa escuridão, desses padrões, foi Jesus. E estou falando também com a autoridade de quem foi estudar, mergulhar, tudo isso, porque eu queria saber se fora de Cristo havia solução. E não há. E, gente, se Jesus é a solução, fica mais fácil, porque nós temos acesso a Ele. Agora, a solução, assim como para a salvação eterna, exige fé, e fé é o mesmo que se entregar, é o mesmo que uma decisão em confiar em alguém que pode nos dar vida eterna, perdoar nossos pecados, é o mesmo processo. Para livrar-se desses padrões mentais, é importante, primeiro, uma decisão. Você precisa decidir. Eu quero ser como Jesus. É isso. Não é ser como o Papa, não é ser como o pastor, não é ser como ninguém. Então, nosso padrão é Cristo. Nosso padrão não é Paulo. Nosso padrão não é João, nosso padrão não é Maria, nosso padrão não é pastor, não é pastora, não é missionário, não é reverendo, não é profeta, não é ancião, não é mestre, não é nada nem ninguém. O nosso padrão é Cristo. Você primeiro tem que tomar uma decisão no teu íntimo, no teu coração, na tua mente, dizer para você mesmo:
Eu quero ser como Cristo. Entendeu? Primeiro passo. Você não pode dizer assim, não, eu quero ser como eu sou. Quanta gente diz isso? Está aí, vivendo até hoje. As pessoas estão vivendo como elas são. Elas nunca tomaram a decisão de dizer, eu quero ser como Cristo. Eu não quero ser eu. Esse cara sou eu, né? Não quero, não. Eu quero, não, eu sou assim. Pau que nasce torto, morre torto. Não! Não é isso. Porque Cristo veio. Cristo veio, a Bíblia diz que Cristo veio para nos atrair a Ele. E daí você vai ver Paulo falando até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Às vezes você olha para você e acha e diz assim, eu tô bom, tô beleza como eu estou. Já combati o combate, acabei a carreira, tá com 20 anos e tá citando Paulo, né? Que glória Deus vai receber de alguém que não seja igual a Cristo. Porque só Cristo agradou a ele. Só os que são como Cristo podem viver no padrão de Deus. É por isso que a gente aceita Cristo. Então, a primeira coisa para quebrar esses padrões é eu quero ser como Cristo. O segundo passo, então, é você identificar os padrões. Vai ser fácil. Se há orgulho, se há timidez, se você gosta de se esconder, se você não quer sair do sofrimento que você está, que é gostoso. Ai, coitadinho de mim, coitadinha da minha alma. Se você não quer sair do lugar onde os padrões mentais te levam, tipo, você não quer, eu não quero, eu não almejo mais que isso, tá bom aqui, eu não significo, não tenho feito coisas, porque também eu nem tenho condições, então eu fico aqui. Cristo foi assim? Ou Cristo abalou o mundo com o seu amor, com a sua atitude, saiu do conformismo, ele podia ser um homem conformado, eu sou filho de Deus, vou ficar aqui. Mas ele andava de aldeia em aldeia, ele fluía, manifestava Deus, o reino, a bondade de Deus. Então, a primeira coisa é uma decisão. Decisão o quê? De ser igual a Cristo. Gente, a igreja é importantíssima. Importantíssima. Você colaborar para que o evangelho seja pregado, tá? Você colaborar mesmo, você estar junto. Atos diz, né? Todos os que criam estavam juntos. Você somar para que o reino de Deus cresça, a mensagem de Cristo, o amor de Deus. Super importante. Você aprender a Bíblia. Onde você vai aprender a Bíblia? Jesus orientou que assim fosse. Nós somos igreja. Eu amo estar junto com os que creem comigo, amo, né? Eu deixo qualquer compromisso para estar, para a gente compartilhar, para a gente orar. Eu tenho anseio da manifestação de Deus, e Deus se manifesta, e Deus ensina, e Deus ministra, e Deus fala. É maravilhoso isso. Eu volto para casa com meu coração cheio, isso fortalece a minha fé, me dá ânimo de eu buscar mais a Deus. Isso é importantíssimo. Deus
tem um propósito que nós sejamos a luz do mundo. Primeira coisa é tomar uma decisão e dizer: eu não quero viver mais. Eu quero que Cristo viva em mim. É uma honra, gente. É uma honra deixar Cristo entrar em nós e viver a vida dele através de nós. É uma honra. É uma honra. E ele veio para viver em nós e viver a vida dele em nós e manifestar o Pai através da nossa vida. Essa decisão é que é conversão, gente. Tá? Conversão é entrega. Entrega do quê? De pensamentos, de emoções, de vontades. É entrega da alma. Entendeu? Ora, entregar a alma é continuar vivendo pelos padrões da alma? Não. Entregar a alma é rejeitar os padrões que foram nos impostos. Então, veja só, olha que coisa interessante. Vamos lá. Os padrões aí, as cadeias mentais que tornam esse homem dessa maneira que já explicamos, ele vem pelo ambiente, ok? Ele vem pelas palavras, tá? E ele vem pelo tratamento que a criança recebe nesse ambiente que ela vive, ok? Olha só que interessante. A solução, primeiro, tomar uma decisão. Eu quero viver a vida de Cristo, porque Deus só se manifesta por Cristo. E aí, como romper? Então, olha que tremendo. Se os padrões mentais são formados pelas palavras, pelo ambiente, você precisa trocar, viver no ambiente espiritual. Entende? Se você viver no ambiente espiritual, o ambiente espiritual vai moldar a mente. Vai ser substituído o padrão. Que ambiente espiritual eu falo? O ambiente de adoração, de oração, tá? De intimidade, de comunhão com Jesus. Embora no ambiente físico a televisão esteja ligada, o marido esteja falando coisas ruins, os vizinhos estejam brigando, o lugar não seja bom, mas você não está ali, você está em outro ambiente, você está ali, teus vizinhos estão falando, o rádio está ligando, mas você está lá, ó, conectado. Ouça aí a mensagem sobre falar em línguas, né? Você está ali, ó, conectado, adorando, falando em línguas, conversando com ele. Quando alguém te chama, você... não, eu estava... Pode falar. Entendeu? Saia do ambiente terreno, humano. Pratique estar nesse ambiente que os anjos estão, o ambiente onde Cristo está falando. Conecte-se, tá? Então, ambiente vai gerar outro padrão. Outra coisa que gera os padrões não são as palavras dos pais, as palavras que mais ouviu dos pais. A mente vai
vai formar os padrões de acordo com aquilo ali, não é? As que mais ouviu, contei o testemunho aí. Ouvia que era assim, que fazia errado, que não dava certo, que nunca era... Vai tomar essa atitude, a mente vai proteger disso. Palavra. O que você tem que fazer agora para se livrar desses padrões, das palavras terrenas, dos pais que não conheceram a Deus, das professoras que estavam cheias de doenças emocionais também, dos amiguinhos também que estavam? Você vai agora ouvir as palavras de Cristo. Então o que você tem que fazer? Ler a Bíblia, ouvir o que Jesus falou, ler as palavras de Deus. E não é só ler, é falar. É importante você falar. Olha o que Deus disse para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela dia e noite, e então prosperarás em teu caminho. Meditar é ruminar, é falar, é pensar. Não se aparte da tua boca falar. Medita, mente. Medita, então aí Deus falou para Josué que teria que estar na boca dele e na sua mente, ruminando, né? Pensando sobre aquilo, ruminando. Quando? Domingo? Na igreja? 1 hora no dia? À noite antes de dormir? Não. Não se aparte da tua boca. Medita nela dia e noite. Josué 1:8. Dia e noite. Por que Deus mandou Josué fazer isso? Sabe por quê? Porque desde que Josué nasceu, ele nasceu num ambiente de desesperança. Ele nasceu num ambiente de escravidão. Imagine o que ele ouvia. O que Josué ouvia desde cedo? O que Josué via desde cedo? Os pais chegando, cansados do trabalho, maltrapilhos. E você acha que um escravo chegava em casa alegre e dizia: oi, filho? Como era a conversa deles? Que palavras os pais de Josué soltavam das suas bocas quando ele era criança? Com certeza só de lamento. Com certeza só de lamento. Com certeza ele viu seus pais chorarem muitas vezes. Com certeza eles viram seus pais até reclamarem de Deus muitas vezes. E foi aquilo que formou o padrão mental de Josué. Aí Josué sai com a sua geração do Egito. E ele tinha ali seus 18, 19, 20 anos. Não tinha mais que isso. E aí ele fica por 40 anos rodando o deserto, ouvindo, sabe o quê? Murmuração. Murmuração é o mesmo que reclamação. E essa terra que nunca chega, que Deus é esse, que vai deixar a gente morrer nesse deserto? Tá lá, leia lá a história do povo de Israel no deserto. Então veja, Josué, a vida toda de Josué, ele ouviu só reclamação, só murmuração. Tanto é que toda a sua geração, todos os seus amigos morreram no deserto por murmurar. Embora Josué talvez não houvesse murmurado, pode ser que sim, pode ser que em alguns momentos ele murmurou também, pode ser que não, mas
Embora ele não tenha feito, mas ele ouviu. E a mente dele estava aprisionada nesse padrão de murmuração, de reclamação. Então, quando Deus o chama para substituir Moisés, o que Deus faz? Dá a ele o remédio para tirar aquela influência daninha, aqueles padrões mentais que ele recebeu por causa do ambiente, das palavras que ele ouvia, que ele ouviu durante toda a sua vida naquele deserto. Então Deus disse: agora Moisés, agora Josué, para arrancar esses padrões mentais, você vai faz o seguinte: medita, não se aparte do livro dessa lei. Medita nela. Não saia da tua boca, dia e noite. Então assim, se você ouviu muitas palavras negativas, se você ouviu muitas palavras de derrota, se você ouviu muitos nãos na tua infância, se você ouviu muita coisa, quanto mais você ouviu, mais você tem que falar a palavra. Medita nela de noite, porque a palavra é poderosa. No Antigo Testamento diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E aí Paulo vai falar lá no capítulo 12 que as nossas armas, no capítulo 10 de Coríntios, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir os pensamentos, as fortalezas mentais, os padrões mentais. Então, olha, vai para esse ambiente. Palavra, quando, gente? Dia e noite. Por quê? Porque daí não dá tempo de ouvir as palavras que estão falando. Não dá tempo de ouvir as palavras. Medita, por quê? Porque vai ocupar o pensamento, não vai dar tempo de a alma ter liberdade, o velho homem ter liberdade, a carne ter liberdade de ficar colocando minhoca aí na tua cabeça. Essa é a solução, tá? Então, o ambiente, a palavra e o tratamento. Olha a maneira com que nos trataram, se nos abraçaram, se nos aceitaram, se fomos aceitos, né, no meio, sem precisar comprar. Eu lembro da nossa adolescência, aí era vergonha você estar no meio dos adolescentes que não fumavam se você não fumava. Então você tinha que fumar para ser aceito, ele é dos nossos. Você tinha que ir nos bailinhos, né? Pelo menos na minha adolescência foi assim. Eu tinha que ir para eu estar com eles, eu tinha que andar nos lugares que eles andavam para eu poder ser aceito por eles. Então eu era legal, aí eu podia. Então se comprava essa aceitação, né? Agora olha só, como é que Deus nos vê, nos aceita, nos trata? Aí, esse ambiente espiritual, esse contato com a palavra vai fazer você entender como é que Deus nos vê. E a palavra de Deus diz assim, que Ele nos vê como Ele vê Jesus. Ele nos ama como ama Jesus. Eu sei que muita gente não prega isso, mas nós aqui frisamos isso. Essa é a verdade. O amor de Deus por nós. Deus nos aceitou ali na cruz, de uma vez por todos. A nossa aceitação em Cristo não vai até o próximo pecado, não. Porque Ele diz que mesmo que sejais infiéis, Ele, sobretudo, permanece fiel. Não é pelos nossos méritos, é pelo que Ele fez. E é sim um perdão eterno. E ninguém vai nos arrebatar das mãos dele.
O amor dele é maior que tudo, maior que a morte, maior que o pecado, maior que a minha fidelidade, porque não é pela minha fidelidade, é pela fidelidade dele. E aí eu mergulhando no entendimento da graça de Deus, da obra que Jesus fez, do amor com que me amou, e entender que eu não preciso comprar aceitação. Eu não preciso comprar a aceitação de Deus, porque Cristo foi a paga da minha aceitação. Deus me ama. Não importa como eu amanheça amanhã. Não importa, não importa mais eu. Ele me ama e nunca deixará de me amar. Mesmo que eu seja infiel a ele. Um dia alguém chegou para mim, quando a gente estava explicando sobre a graça, e disse: mas pastor, e se fulano sair da igreja e for para os bares, para as baladas, para as madrugadas e tal? Eu disse: até lá, Deus vai amá-lo. O que você vai fazer com o amor dele não me interessa. E não interessa para ninguém. O fato e a verdade é que ele vai te amar. Ele vai amar você. Ele estará com você. Ele te ama e pronto. Você não consegue mais sair das garras deste amor. Só se você disser para ele: ah, eu não te quero mais, né? Você blasfemar contra o Espírito Santo, né? Que diz ali, Jesus falou, é outro tema. Mas você foi laçado com o amor dele. Como é que ele faz? Cada vez que você fechar os teus olhos para falar com ele, ele te ouvirá. Cada vez que você se referir a ele, ele estará ali para te ajudar. Ele estará ali para te orientar. Cada vez que você abrir a sua palavra, ele vai ministrar teu coração. Cada vez que você estiver numa reunião, cada dia da tua vida, não interessa os dias, não interessam as nuvens, não interessa a posição dos planetas, não interessa nada. Ele fez na cruz, ele selou na cruz o amor dele por você com o sangue dele. Selou, tomou o cálice e deixou uma promessa, disse: ó, vocês vão ficar e eu virei e nós vamos fazer aquele banquete. Você é meu, eu te comprei com o meu sangue, você, nada nem ninguém te arrebatará da minha mão. Nada nem ninguém, Romanos 8, nos separará do amor de Deus. Então, como eu me livro desses padrões destrutivos da minha mente, da minha alma? Ambiente. Vai para a intimidade, para a comunhão com ele, tá? Entra no teu quarto, liga uma adoração. Se não quiser também não precisa. Entra no teu quarto, diz: Jesus, eu estou aqui. Anda por aí pela rua, está tudo acontecendo, mas você está conectado nele. Você está nele, espiritualmente ligado. Você está adorando, você está pensando, você está na palavra, né? Você está nesse ambiente que molda, que gera outros padrões nas nossas mentes, ok? Ambiente, muda de ambiente, tá? Muda a palavra, põe na boca e na mente. Quando, gente? De noite, de noite, de noite, de noite. Não deixa o padrão até nisso escravizar. Você diz: eu vou tirar momentos para eu... à noite eu leio a Bíblia. Não, meu querido. Já acordou? Como é que eu fazia? Escrevia um versículo no papel e punha no bolso, aonde eu ia. Aí eu memorizei muitos versículos, né? Memorizo ainda
muitos versículos. Agora a gente não vai mais, né? Mas estava na fila do banco para pagar algo, li o versículo e aquilo memorizava. Eu ficava memorizando. Eu chegava em casa e Bíblia. Nesse tempo que eu enfrentei a síndrome do pânico, a depressão, a opressão, por pouco, possessão demoníaca, graças a Deus não tive, mas foi por um triz a possessão demoníaca, ele tomar todo a minha mente, as minhas funções, né? Por pouco, nesse tempo, eu ia para a palavra, eu meditava nela e decidi o seguinte, eu disse para mim mesmo, eu lembro que eu estava no seminário, hein? Estava na faculdade teológica estudando teologia, estava lá estudando teologia. E eu disse o seguinte, eu vou ficar em Deus nem que eu passe fome. Eu passei. Não era nem jejum, né? A gente era de uma denominação que não incentivava essas coisas do jejum, por exemplo. Então, na época, eu passava fome mesmo. E eu renunciei propostas de emprego para eu ficar em Deus. Disse, não, eu vou orar, eu vou estar nesse ambiente. Eu não falava isso assim, né? Mas eu tomei essa decisão. Passava fome por não ter dinheiro às vezes, porque renunciava, né, lá, porque lá eu ia ficar muito ocupado. Eu disse, não, já que eu estou estudando aqui, deixa comigo. E era palavra, oração, e cantava e tal, e esse ambiente, e a palavra. E fui me sentindo acolhido por Deus. Quando a gente se sente abençoado, o que vai acontecer? A proximidade tua de Deus, você vai ter bênção na tua vida, você vai ver as coisas acontecerem, você vai descansar nele, você vai ver as coisas acontecerem. Tenha coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia. Tenha coragem de confiar nele, tenha coragem de descansar nele, tenha coragem de se lançar. Para o ambiente, é um ambiente, gente. É um ambiente, é a palavra. Não fica disputando palavra com outras coisas. Eu vejo muito internet. Estamos aí no mundo da tecnologia. Estudei, né, sobre internet aí nesses últimos anos. Vejo muito, fico ali conectado, mas sabe qual é minha ocupação ali na internet? Ouvindo mensagem, ouvindo podcasts de teólogos, ouvindo assuntos da palavra por ângulos diferentes daquele que eu tenho ouvido, e até para eu ter umas conversas aí com Deus sobre essas coisas. Mas eu não fico disputando, não. Não. Minha vida, meu irmão, eu tô aí nele, tô no ambiente dele, as coisas estão acontecendo, então, tem problema? Tem, deixa lá, bora, aqui ó, conectado, eu vou dormir conectado, aí vem porque assim, sempre vai estar aí, né, sempre vai estar aí, o mundo jaz no maligno, tenta vir o pensamento, eu fico nele? Não, como dizia a mamãe, né? Aqui, ó, não fico nele. Eu não fico nesses pensamentos. Eu saio daqui. Eu vou para lá. Mas e amanhã como é que vai resolver isso? Falo como palavra. O que Abraão disse quando Isaac colocou entre a cruz e a espada, né? Não tem aquele momento que você fica entre a cruz e a espada? E agora? Meu Deus, e agora? E alguém vem e diz, e agora? O que nós fazemos? Veio Isaac e disse, e agora, pai? Está aqui a lenha, está aqui o altar, está tudo preparado, e agora, pai? Cadê o sacrifício? O que Abraão disse?
Deus proverá, meu filho. E proveu. Toma esse costume na tua vida. E agora? Chegou na encruzilhada. E agora? Deus proverá. Não foi o mesmo que Moisés fez? O povo encurralou Moisés e os soldados vindo por trás, e a água na frente, o mar na frente, as montanhas ao lado, e não tinha outra saída, e o exército chegando. O que Moisés fez? Senhor! E Deus disse para ele: por que clamas a mim? Marcha. Eu não mandei? Marcha. Marcha. Descansa no Senhor. Vive teu dia a dia com Ele. Que se lixe as ideias do homem velho, né? Você que é de Jesus, as ideias não as ideias é da alma do homem velho, tá? Que se lixe essas ideias, esses pensamentos. Quando o medo aparecer, o quê? É você? Não tenho mais medo. Jesus não teme nada, nem a ninguém. É isso. Então, para vencer, para se livrar, ambiente, palavra e consciência de como Ele te trata. Essa intimidade vai te dar consciência de como Ele te trata. Ele trata como filho. Você agora é filho, não é bastardo, você é filho amado, tá? E toda palavra que Ele tem para você são palavras de bênção, todo pensamento que Ele tem são palavras de bênção, de prosperidade.